Vamos lá, eu acho que tem um ponto bem importante. Eu gosto muito de um livro que chama Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários. Ele conta sobre a crise de 2008, é uma história verídica, né? Mas é bem bacana de ler, porque ele não é técnico. Ele conta histórias de pessoas, então você consegue aprender bastante sobre isso. E tem uma frase nesse livro que eu adoro, que é a máquina é melhor do que o homem. Mas um homem como a máquina é melhor do que a máquina. Então, no final do dia, essa preocupação que as pessoas têm, inclusive, quando elas entram no mercado financeiro, por exemplo, para ser trader, mas eu não vou ser substituído pelas máquinas, ou pelos robôs, ou pela inteligência artificial. Não, na verdade, você vai utilizar das plataformas, da inteligência, para tomar decisões melhores. Mas precisa da sensibilidade do trader, porque é ele que aperta o botão, é ele que toma uma decisão de quando usar uma ferramenta ou usar outra ferramenta. Então, por exemplo, quando você falou de um cenário de uma greve, é essa sensibilidade de, putz, saiu notícia, acabou o volume. Então, ainda não existem ferramentas suficientes para substituir 100% o ser humano. Mas tem como você ser mais produtivo. Por exemplo, hoje no seu trabalho, sei lá, com o seu celular você consegue fazer um monte de coisas. Você tem a agenda no mesmo lugar. Então você consegue otimizar o seu dia porque você tem uma agenda ali disponível no seu celular e ela vai te apitar, ela vai te alertar quando você precisa entrar num call, por exemplo, e já tem o link para você entrar no call. Então, ou seja, você se tornou mais produtivo porque você tem a ferramenta, a tecnologia a seu favor. A mesma coisa acontece com o mercado financeiro. Antigamente, né, era aquela gritaria, aquele vucu-vucu. Então você imagina, eu com esse tamanho todo, mulher no meio de um monte de homem, não ia ganhar dinheiro nunca. Hoje, graças à tecnologia, você tem isso na palma da sua mão. E você tem os gráficos para você poder analisar. Então você tem todo um histórico de preços e você tem os indicadores. E tudo isso é matemática que antes você fazia na mão. E hoje você tem o sistema para fazer isso. Ah, não sei muito de matemática, posso ser um trader, posso ser um investidor? Sim, porque a plataforma faz conta. É ela que faz a conta no final do dia. Você não precisa ficar fazendo 50 menos 10 vezes, não tem isso. Então você consegue ver de uma forma bem didática que quando você tá tendo lucro tá verde e quando você tá tendo prejuízo é vermelho. Então, ou seja, a ferramenta ajuda muito o trader. O trader, ele precisa de duas coisas, como qualquer outra profissão, tá? Técnica e emocional. Então, nenhuma profissão você vai conseguir ter sucesso se você não tiver um bom emocional. Então, ou seja, você como um grande empresário, durante a pandemia, teve que tomar decisões importantes do teu negócio, porque eles foram fechados. E você tinha que tomar decisões em relação à sua equipe, o que você ia fazer, como você ia se manter. E depois que essa pandemia, ou como você ia abrir, se você ia colocar mais dinheiro ou não, se você ia fazer reforma, ia ser mais agressivo. Se você não tá bem emocionalmente falando, você vai acabar quebrando ou tendo um grande prejuízo, porque você vai tomar decisões erradas. E no trader é a mesma coisa. Então, cada vez mais eu vejo que as pessoas, elas precisam dar valor para isso, né? Empresas são feitas por pessoas. Então, quando você fala, por exemplo, de uma greve, para chegar numa greve, não é da noite pro dia. Para as pessoas irem se manifestar, criticar uma empresa, não é simplesmente uma atitude que a empresa tomou. Você tem como ter um termômetro dentro da empresa. Então, se você não tá escutando as pessoas que trabalham com você, você não tá escutando o teu cliente, isso vai, em algum momento, explodir. E daí, obviamente, sim, é onde mais dói, é no valuation, né, da empresa. É você derrubar o preço das ações porque você foi exposto de uma cultura ou de valores que, na verdade, você não tem, que era a fumaça. E quando você fala, por exemplo, de empresas, mas essa empresa é um ganho futuro, a gente não sabe ainda como vai ser. Aí que eu acho que entra bem importante da gente falar perfis diferentes de investidores. Eu, Carol, sou uma pessoa que toma o risco? Sim. Agora, qualquer risco? Não. Dentro do universo de risco, eu sou conservadora. Eu prefiro empresas saudáveis. Eu prefiro empresas que possam criar faturamento, geração de caixa e que tenham um mercado mais tradicional do que empresas, por exemplo, as famosas startups, né? Que tem, assim, vão fazendo rodada atrás de rodada e você não sabe quando de fato vai ter lucro aquela empresa. Então, assim, é um negócio que pra mim, não me atrai tanto. Eu me atraio muito mais por empresas. Eu prefiro ter 10 empresas de 100 milhões do que uma de 1 bi, por exemplo. Então, não que eu não goste da ideia de 1 bi, mas é muito mais fácil, inclusive. Né? E você tem empresas ali que estão contratando mais gente. Eu gosto muito mais do que simplesmente uma empresa que tem pouquíssimos funcionários e que ela faz muitas rodadas e que ela não gera caixa. Então também é muito perfil. E daí você colocou também, eu acho que é legal da gente colocar aqui pro pessoal, né, pontuar, quando você falou do Elon Musk, né, que, por exemplo, ele faz um tweet e cai as ações. Na verdade, isso acontece nos mercados que não são regulamentados, como o Bitcoin, por exemplo, que foi esse caso, né, tipo, que foi que mais repercutiu. Ele falou, eu vou começar a aceitar. Não vou mais.
isso acaba impactando no preço. Mas isso acontece, por exemplo, no mercado de criptoativos, porque o cripto não tem regulamentação. Nenhuma. Agora, isso não pode acontecer no mercado tradicional, B3, por exemplo.